Bitcoin nos últimos dias ficou bem de lado e agora estamos tendo um sinal aparecendo de uma cunha ascendente que a gente tem que considerar muitas coisas em um contexto que para muita gente é otimista, tá? Com o Bitcoin batendo na casa ali dos 28 mil dólares, mas na verdade tem muita coisa que você não está percebendo e é isso que a gente vai falar agora. Para começar, nós estamos tendo o seguinte, tá? No próprio Bitcoin você pode ver que a gente está num cenário completamente otimista. No próximo mês subimos, no mês passado subimos 9%, tivemos uma alta interessante. A alta anual já passou de 70% desde o início lá de 2023, mais ou menos a gente saiu dos 15 mil e a gente já chegou a bater nos 31. Agora é o seguinte, nas altcoins a situação não está muito clara também. Você vai ver que Polkadot é sempre interessante, tá? Você pegar valores de referência em altcoins, por exemplo, Polkadot, 4 dólares é um valor muito baixo. Atom, 6,89, abaixo de 7 é um valor de referência muito baixo. Então é sempre bom você ter uma referência, porque por mais que o Bitcoin esteja subindo muito, você pode ver que as altcoins não estão acompanhando. Se você for no gráfico aqui, tá, da Polkadot, você vai perceber que no último mês subimos, na verdade caímos 5%, enquanto do Bitcoin subimos quase 10%. Então você vê uma divergência, como a situação das altcoins não está nem um pouco bonita. A métrica também, você pode ver aqui que no mês passado subimos 2%, não está nada maravilhoso. Você vai ver que essa tendência que nós estamos tendo, ela é só do Bitcoin, não é à toa que estamos vendo também a dominância subir bastante, passando dos 50%. E aí, indo mais aprofundando aqui mais no gráfico do Bitcoin, a gente vai perceber alguns detalhes, tá? A primeira coisa que chamou minha atenção foi que desde quando a gente formou o topo nos 31, 32 mil dólares, formamos finalmente o que a gente conversou lá atrás, né? Que era o range lateral que a gente estava construindo. Então esse range lateral é extremamente importante porque vai definir a segunda etapa do ciclo de alta. A primeira, qual que é? Impulsão. Então tudo que a gente viu, o mercado saindo dos 15 mil subindo, isso aqui foi uma etapa de impulsão, pelo menos o primeiro, a formação de fundo da tendência. Depois você vai ver que historicamente nós temos muitos ranges laterais, tá? Então o mercado, depois de um cenário de impulsão, ele entra num cenário mais lateral. Isso aqui você não desconsidera, e a partir do momento que ele marca um topo ali nos 30 mil e depois ele respeita novamente, assim como no fundo estamos tendo aqui uma formação de dois fundos também, isso já define pra gente um range lateral onde o mercado pode ficar brigando aí até o final do ano. Não se surpreenda se o mercado ficar nessa brincadeira até o final do ano, tá? Entre os 24 e entre os 31. Mas uma consideração que você tem que ter, tá? E ficar bem atento nisso, é que quando nós temos um range lateral, nós temos dois picos de liquidez. Esses picos de liquidez são marcados simplesmente pelos extremos. Então nós temos um pico de liquidez aqui nesse range nos 32 mil dólares e temos um pico de liquidez aqui nos 25 mil dólares. Por que eu falo isso para você? Porque quando o mercado ele busca esses extremos e não perde esse suporte, assim como aconteceu nessas duas ocasiões, nós temos pessoas se posicionando esperando altas. E quando elas se posicionam, vamos observar que os seus stops, tá, os seus pontos de liquidação aqui, suas margens, finalizam nessas regiões. Então quando o mercado ele sair desse range, escolher um lado para seguir, ele vai buscar muita liquidez. Então quanto mais tempo a gente ficar dentro desse range lateral, maior pode ser a liquidação que vamos ter assim que o rompimento for feito. E o mais interessante, o mercado ele vai em busca do que? Do dinheiro. Então, mesmo se a nossa intenção, tá, do ciclo de alta seja de um rompimento para cima e realmente o bull market iniciar, fica atento que mesmo se ele subir, vai restar liquidez aqui embaixo dos 25. Então, qual seria aqui um cenário favorável para a gente? O cenário favorável seria ele buscar essa liquidez aqui nessa parte de baixo, fazer um rompimento para aí sim dar continuidade à sua alta e começar a romper uma resistência lá em cima. Então, qual que é o jogo aqui que eu venho falando já faz um bom tempo, tá? A partir do momento que a gente rompeu esta linha de tendência aqui, cadê a linha de tendência estendida? A gente rompeu isso aqui, o mercado entrou em uma tendência corretiva. Então ele rompeu, tendência corretiva. Onde vai terminar essa tendência corretiva? Em algum suporte, um suporte de referência forte para gente. Um suporte de referência aqui é nos 25. Mas mesmo assim, se você for aplicar Fibonacci nessa brincadeira e toda a extensão dessa onda que ele construiu, você vai ver que temos regiões aqui
é tranquilo para ele buscar nos 22 mil dólares, no pior dos casos 20.500. E é exatamente por isso que, se você for observar bastante Fibonacci, você vai chegar a uma conclusão que ele adora buscar essa região aqui, ó, entre 38% de retração e entre 618% de retração, 62% aproximadamente. Então, para o mercado vir aqui e buscar essa região azul que você está vendo, é muito fácil, até porque tem muita liquidez neste ponto. Entendendo isso, e colocando na mesa que estamos tendo uma tendência corretiva, podemos esperar que ele busque essa região cedo ou tarde, aí, como dizia o NX0. Agora, depois que ele buscar essa liquidez, ele vai estar livre para tentar um rompimento na parte superior, e na minha opinião pode ser o início da bull run. Tá? Então, qual que seria a leitura, pelo menos a projeção que eu estou fazendo nesse momento para esperar o início da bull run? Não estou simplesmente doido para esse momento chegar, pô, tem que acontecer agora, semana que vem. Não é assim. Você tem que ter paciência, esperar que o mercado decida por ele mesmo qual vai ser o momento certo. E geralmente nas mudanças de direção do mercado de tendência, sempre há um pico de liquidez. Então pega tudo que eu falei com você desde o início desse vídeo. O que é esse pico de liquidez? Cara, ou ele vai romper esse range para cima, ou ele vai romper esse range para baixo. Se ele romper esse range para baixo, ele vai gerar um pico de liquidez absurdo, e a partir desse momento que o mercado faz o que? Ele reverte, e aí você vai ver um volume monstruoso aparecendo aqui. Então olha como é que tudo faz sentido nesse momento para a gente ter uma alta, mas antes ter uma continuidade dessa correção. Então esse cenário para mim está mais que claro, tá? Isso tem uma probabilidade imensa de acontecer. Não significa que a partir desse momento ele vai buscar essa região azul e depois vai reverter. O que pode acontecer de fato aqui é que a gente tenha mais um período prolongado de lateralidade, depois ele pegar, romper para baixo e voltar para cima. Isso aqui está em xeque. Aí lembra que nós temos aí até o final do ano, até abril, até mais ou menos, para a gente ter o halving. Então muita coisa pode acontecer até lá, e não se precipite. Principalmente achando que as altcoins aqui estão dando um ponto de compra absurdo. Na minha opinião, tem muito jogo. Se você for considerar uma correção mais acentuada aqui no gráfico, você vai perceber que as altcoins têm margem de sobra para cair muito mais. Eu sempre vou ficar usando a Polkadot como exemplo. Olha como é que ela já perdeu o suporte de referência, e a situação não está muito bacana aqui. Então nesse momento você tem que ter calma, não fique agindo na ganância, tá? Não vá achando que a situação aqui é maravilhosa. Tem um galo aqui me assistindo, também tem um monte de galinha aqui. E a situação, tá? Requer cautela. Muita gente acha que é só comprar qualquer coisa, que o mercado vai subir, que vai ter um estouro e você vai ganhar dinheiro. Não é bem assim, tá? Muita gente está esperando uma alta a partir desse momento. Espere um pico de desespero no mercado, um pico de liquidez para você tomar uma decisão. E esse aqui é o melhor conselho que eu posso te dar, e pode mudar a sua vida aí nesse próximo ciclo só com essa frase. Então acho que pelo menos isso aqui vale o seu like, tá? A sua inscrição. Lembrando que a sua inscrição não vale... não significa que não vale nada. Tem muita informação relevante que eu passo para você aqui. Você acompanhando esse canal, eu não tenho dúvida que você vai sair desse ciclo aí de alta com muito dinheiro no bolso, porque aqui nós estamos usando a estatística, a leitura gráfica para tomar a melhor decisão possível, e sempre cortando essa raiz emocional de impulso. Pô, eu vou comprar agora. Calma, analisa as estatísticas. Melhor ainda se você tiver acompanhado da estratégia Sniper, tá? E não esquece, me segue no Instagram também, @DougTadeu, muito importante para você, muito conteúdo relevante. Mas muito obrigado por ficar comigo aqui. No Instagram eu continuo mais detalhes se acontecer alguma coisa, mas no final de semana, já que eu tô gravando aqui nesse sábado, tende a ser bem devagar. Então para finalizar, eu não sei se vocês vão conseguir ver bem, aqui tem uma galinha, ali tem um galo, e é assim que eu finalizo esse vídeo. Valeu pessoal, tamo junto, abração.